Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 20º episódio do Correio Brasiliense no Brasileirão 2023. No Brasileirão e na Copa do Brasil. Foi semana de Copa do Brasil. Nós já temos 3 dos 4 semifinalistas definidos. O hino de um é assim, ó. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O outro, até a pé nós iremos, para o que der e vier. E o terceiro classificado, qual é? Qual é? Salve o Tricolor Paulista. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Flamengo, Grêmio e São Paulo estão nas semifinais da Copa do Brasil. O último será definido no sábado, sim, sábado de Copa do Brasil, o duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro, porque ambos participam do play-in da Copa Sul-Americana. Nós estamos gravando aqui na sexta-feira, anterior à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já passamos de 34% do Campeonato Brasileiro. E eu tô aqui ao lado dos meus colegas da Editoria de Esportes, Vitor Parrini, Paulo Martins e Danilo Queiroz, pra gente comentar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nessa semana e do que vem por aí na rodada do fim de semana. Nós podemos ter já o campeão de inverno, como a gente diz aqui no Brasil, campeão de inverno do Campeonato Brasileiro, se o Botafogo derrotar o Red Bull Bragantino no fim de semana. Esse é um dos nossos assuntos. Ou do Apertura, né? Que se fosse meio que dividido em outros esquemas, o Botafogo seria o campeão da Apertura. Exatamente. Né? O Botafogo pode... Quem me lembrou foi o Danilo, que o Botafogo pode ser campeão antecipado aí. Título simbólico. Nem tão simbólico, porque geralmente quem ganha o primeiro turno confirma o título no segundo. E raramente isso deixou de acontecer na era dos pontos corridos. E o Botafogo pode conquistar esse título. A gente vai debater também uma matéria que nós publicamos nessa sexta-feira, que é a questão do etarismo no mercado dos técnicos de futebol da Série A. E a gente vai falar também sobre Série D do Campeonato Brasileiro com os nossos especialistas aqui. A situação de Ceilândia e Brasiliense está funilando cada vez mais a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Parrini, eu começo com você. Qual é o seu destaque da semana nesse 14 de julho de 2023, sexta-feira que antecede mais uma rodada do Brasileirão e da Copa do Brasil? Exatamente, eu acho que não chega nem a ser um destaque, é mais uma bola fora, né, desse caso da Gabriela Nelly, a exposição ao torcedor do Flamengo, né? O delegado César Saad, né, disse reiteradamente em entrevistas que o torcedor havia confessado o crime, mas aí imagens, né, testemunhas ali dizem que não foi ele, até a fisionomia, a camisa que ele vestia. Então, assim, é uma exposição ao torcedor que voltou ao Rio de Janeiro, está transtornado. Então, assim, vale a gente fazer o nosso papel aqui, porque a imprensa também, assim que quando surgem os primeiros nomes, nós somos os primeiros também a atacar a pedras, a acusar também. Então, vale a gente aqui deixar o espaço. Discordo, viu? A gente não, como jornalista, a gente não trata ninguém como culpado até que se prove o contrário. É suspeito. Cara, o que a gente, se alguém fez isso, aí, se alguém fez isso não é jornalismo se foi feito dessa forma. Só pra deixar claro aqui, porque não é jornalismo se você pega alguém que não tá condenado por nada e trata como condenado. Sim, até onde eu acompanhei, a informação partiu da polícia, de um boletim, de ocorrência da polícia, né? Então, assim, eu acho que a imprensa em nenhum momento pode ter sim, alguém pode ter atravessado a história, mas tudo que foi noticiado, até onde eu vi em todos os portais e jornais impressos, enfim, na mídia esportiva, era com base no que o delegado estava afirmando, né? Inclusive, com 2 versões, uma de que ele tinha sumido, jogou a garrafa, e a outra que ele, no depoimento ele disse que não tinha feito isso, que não tinha sido ele, então... Mas esse é o seu destaque, então. É isso. Paulo Martins. Meu destaque é a situação do gramado da Arena do Grêmio, né? Eu teve demorar mais de uma hora pra ter o jogo da volta, né? Ainda ficava ali em dúvida, uma situação complicadíssima, né? E acabou sendo até, a gente tava falando no meio da redação, uma falta de respeito com o torcedor, né? Pegar a chuva, lembrar que a gente já teve, infelizmente, casos de morte, muita gente sem ter luz nos 3 estados do sul do Brasil por conta do ciclone extratropical que passou durante essa semana, mas essa coisa que aconteceu lá na Arena do Grêmio, de ter demorado 1 hora para começar o jogo e ainda
num polo aquático, né? Que foi o que definiu o classificado para as semifinais. Acabou complicando isso. Acho que deveria ter um pouco mais de respeito, já que a gente tá falando também de algumas bolas fora. Acho que essa bola fora também por parte da CBF em não colocar o jogo para um outro horário. Coisa que já foi feita várias outras vezes, né? A gente lembra daquele caso clássico que teve numa edição da Copa Libertadores de um Flamengo e Universidade de Chile, que o gramado Maracanã estava insustentável, o jogo foi passado para o dia seguinte à tarde. Podia ter sido feito isso também, até porque estaria até um jogo melhor do que foi, porque Grêmio e Bahia foi um bom jogo, classificação decidida nos pênaltis, e acho que foi inclusive a melhor chave disputada ali na questão de ser parelho, de confronto mais parelho até o momento. Acho que foi esse entre Grêmio e Bahia. Eu acrescento a essa sua crítica o estado do gramado do Patronato na partida contra o Botafogo. Também, assim, é tudo o que não se deve fazer no bom trato com um produto. E ali piora... E a CBF foi avisada de que havia o risco de ciclone tropical, né? Ciclone tropical, acho que é essa expressão. Ciclone extratropical, ali em Porto Alegre. Você mobiliza, sei lá, 40, 50 mil pessoas para um estádio. E essas pessoas ficam esperando se vai ter ou não jogo. Passaram o tempo inteiro vulneráveis a esse evento da natureza, fenômeno da natureza. Ficaram ali esperando o jogo com gramado terrível. Então, assim, Conmebol e CBF mostram, assim, como não se deve tratar um produto tão valioso como é a Copa do Brasil, o campeonato mais rentável do país, acima inclusive do Campeonato Brasileiro, e também a Copa Sul-Americana, que é um torneio bacana. E tem esse detalhe da Sul-Americana, né? Várias vezes o próprio Patronato, que é um time que hoje está na segunda divisão, foi exigido a jogar em Santa Fé, no estádio do Colón. Dessa vez não foi, né? Foi até um ato surpreendente, até porque muitas das vezes um estádio de uma categoria inferior foi complicado, né? Tanto que essa coisa do ciclone também atrapalhou outros jogos da Série B, né? Para times como Chapecoense, como Avaí não poderem embarcar, porque a situação em Santa Catarina também não teve nesse fácil. Nesse jogo né? do Patronato, inclusive, tem buraco no gramado, o cara vai entrar com areia pra colocar e falta areia, não tinha areia suficiente pra colocar. Vocês estão falando de chuva, acho que vale até um adendo à situação lá em Curitiba também. Choveu bastante em Curitiba, o estádio que tem teto retrátil não fechou. Não fechou. Não adiantou de nada pro Atlético. Não sei se foi estratégia pra deixar o jogo ainda mais rápido, dificultar eventualmente a vida do visitante, mas não funcionou, né? O fato é que o Danilo Queiroz editou uma matéria do Gabriel Botelho essa semana que areia é o que não falta em Brasília no circuito de vôlei de praia. Deveria ter mandado um pouquinho lá pra Argentina pro jogo entre Botafogo e Patronato. Danilo, seu destaque da semana. Dá pra cobrir um estádio com 1.100 metros cúbicos? Opa. É o que tem ali no parque da cidade ali. Destaque vai pro Dorival Júnior, super técnico dos mata-matas. Eliminou mais um, digamos, favorito, né? É a matéria dessa sexta-feira no Correio. Sim, a gente puxou na matéria que o Dorival não perde um jogo de mata-mata da Copa do Brasil desde 2016. Foi bem em 2017, foi demitido no meio do caminho, 2018 idem, 19, 20 e 21 ficou fora, 2022 jogou três fases com o Ceará, deixou o Ceará lá na terceira fase e foi campeão com o Flamengo, e tá seguindo agora com São Paulo, um desempenho surpreendente de um técnico que já passou da hora de tratar ele como um dos grandes aqui do Brasil, né? Exatamente. O cara é super inteligente, ele sempre se adapta aos elencos que ele tem. Vale a gente lembrar dos trabalhos mais recentes, Ceará, Flamengo e São Paulo. Olha o nível de diferença entre esses três elencos. Ele se adaptou aos três e fez ótimos trabalhos nos três. Ele mostra que em alguns times ele consegue ser maior que o elenco. É o caso do Ceará, o caso do próprio São Paulo nesse momento, que não tem... É verdade. E ele se mostra também, sabe se posicionar abaixo de um elenco de um elenco forte, como por exemplo o Santos do Robinho, Paulo Henrique Ganso e Neymar em 2010. E o elenco do Flamengo da temporada passada aí com a Arrascaeta, não é todo mundo que consegue ter essa maleabilidade. Eu até escrevi um post no blog sobre o Dorival Júnior depois do jogo, lembrando que ele tem um perfil mais parecido com o Ancelotti do que o Fernando Diniz, porque ele se adapta aos elencos onde ele chega. Se adapta facilmente, consegue tornar o ambiente pacífico e é um diferencial dele em relação ao Fernando Diniz. Não que o Fernando Diniz seja um mau técnico, mas na questão se você for colocar na balança da meritocracia, talvez o Dorival Júnior merecesse mais uma seleção brasileira nesse momento do que o Dorival Júnior. E dou um detalhe, até para sustentar... Do que o Fernando Diniz. Dorival Júnior merecia mais que o Fernando Diniz. Sim. E dou até um detalhe sustentando isso que o Danilo disse, né? Só parar para ver o que viraram Ceará e Flamengo depois que saíram os dois, né?
Flamengo passou um semestre todo de crise ali, buscando técnico, não conseguiu sustentar com o Vitor Pereira e o Ceará não consegue estar nem no G4 da Série B. Exatamente. Ontem ainda cometeram o equívoco de atrelar a sorte as campanhas do Dorival Júnior, que ele tá lá, sei lá. Ficou bem aborrecido. Com razão também, né? Tem sorte de cair num elenco que tem Neymar e Gans. Tem sorte de cair no elenco. Não, muito pelo contrário. Dorival já é um bom técnico há muito tempo já. É só citar no caso do Flamengo, 2 treinadores passaram por lá e não ganharam nada. E tem gente que diz assim, o Flamengo não precisa ter um técnico pra ser Até na primeira passagem dele pelo Flamengo ele fez um bom trabalho. Acabou sendo demitido porque foi troca de diretoria, né? Você falou de Neymar, é só olhar pro Christopher Gautier, que teve Mbappé, Messi e o próprio Neymar e não conseguiu levar o time. Dorival no PSG. Traz já. Bom, eu quero começar repercutindo com vocês o impacto da rodada da Copa do Brasil na semana, na rodada do Campeonato Brasileiro, na 15ª rodada. E eu quero destacar, falando da Copa do Brasil, 2 times que estão agora em 3 frentes, continuam em 3 frentes. Cada vez vai afunilando a temporada. E o São Paulo? São Paulo está vivo na Sul-Americana, muito bem. Já está classificado, inclusive, para as oitavas de final. São Paulo está no meio da tabela ali do Campeonato Brasileiro, ou seja, está brigando no mínimo por uma vaga para Libertadores. E o São Paulo agora é semifinalista da Copa do Brasil pelo 2º ano consecutivo. Um título muito importante para o São Paulo, porque desses 3 que a gente citou, é o único que falta no currículo, ali na sala de troféus do São Paulo. O São Paulo já foi campeão da Sul-Americana, é campeão brasileiro, mas a Copa do Brasil falta. E nós temos também o Flamengo, que também segue em 3 frentes. Libertadores, oitavas de final, Copa do Brasil semifinalista, é o atual campeão. E Campeonato Brasileiro hoje é o vice-líder, atrás do Botafogo, com 10 pontos, exatamente. Então vamos começar pelo Flamengo. Vocês acham que o Flamengo suporta essas 3 frentes até o fim da temporada? Essa é a primeira pergunta. E o que vocês acharam da exibição do Flamengo contra o Atlético Paranaense? O Flamengo é quem tem que... de todos aí é quem tem que suportar, né? Não é possível. Com o elenco que tem, com a estrutura que tem. Tá qualificando o time, deve chegar mais reforços ainda aí, mesmo que perca, porventura, um ou outro jogador. Nem que seja o Arrascaeta, né? Que é o grande cara desse time, que pode ir pra Arábia, tem proposta e tudo. Aliás, tem sondagens, né? Que posteriormente pode virar proposta, mas o Flamengo, em termos de elenco, de estrutura, e até de momento também, que o Flamengo tá crescendo, tá evoluindo. A teoria do 2º semestre do Marcão, que o Flamengo só joga bem no 2º semestre, tá começando a se confirmar já na primeira quinzena de julho já. É ciência o que o Marcão disse sobre o Flamengo. Sobre já tá começando a se confirmar. Fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, apesar de ter sofrido bastante. Eu considerei que foi o melhor jogo defensivo do Flamengo na temporada. Porque assim, o que o Flamengo sofreu em termos de finalização do Atlético Paranaense, até bola na trave e tudo, foram questões de jogo mesmo, assim, não foi nenhum erro defensivo, sei lá, às vezes foi uma infiltração. O time tá jogando em casa, né? Quando o time tá jogando em casa, num gramado diferente, que faz com chuva. Só um pouquinho, né? O teto retrátil aberto, né? Esquecendo de fechar o teto retrátil da Arena da Baixada. E o Flamengo fez um bom jogo nessas características. Sim. Ele soube sofrer, né? O que gostam de falar. O Flamengo fez dois bons jogos, Danilo, no gramado sintético. Sim, contra o Palmeiras também, né? O segundo tempo contra o Palmeiras e o tempo inteiro contra o Atlético Paranaense. E o primeiro tempo contra o Palmeiras foi um erro de estratégia ali, né? Uma estratégia que não deu certo e que o São Paulo já parece que aprendeu bem rápido, que ele já não repetiu. Ele reconheceu na coletiva, né? Ele não repetiu no jogo contra o Atlético Paranaense uma formação assim, que eu até esperava pela característica do jogo, né? O Flamengo em vantagem, o Atlético ia dar uma apertada, demorou até um pouco pra encaixar essa pressão que a gente vive, falando que o Atlético faz quando joga na arena, e eu pensei, o Flamengo vai jogar com 2 jogadores de velocidade na ponta pra sair na velocidade. Não foi isso que aconteceu, né? Ele realmente apostou nos meias, e durante um bom período do primeiro tempo deu certo. Foi quando o Flamengo conseguiu ali manter o Atlético numa zona de conforto, né? Que sei lá, foi 25 minutos do primeiro tempo isso. Depois o Atlético subiu a rotação e o Flamengo foi lá e fez gol. Foi letal quando precisava ser, né? E é isso, o Flamengo não precisa jogar pra cima bem o tempo todo. Às vezes tem que se fechar defensivamente e não sofrer gol de um time muito bom num gramado que é totalmente diferente, que causa uma característica de jogo totalmente diferente. Pra mim foi uma das melhores atuações defensivas do Flamengo, mesmo com a quantidade de finalizações que ele proporcionou ao Atlético, e que isso já é coisa antiga do Flamengo, deixar o adversário chutar, sei lá, 10, 15 vezes no gol. Eu fiz uma análise depois do jogo sobre o Jorge Sampaoli, dizendo o seguinte, que o Jorge Sampaoli, ele se moldou ao Flamengo, e o Flamengo ainda não se moldou ao Jorge Sampaoli. Eu pergunto pra você, Paulo, você acha que o Flamengo já joga o estilo Sampaoli,
ou ele percebeu que ainda não dá para jogar como a Argentina jogava, como o Chile jogava, como o Santos e o Atlético Mineiro jogavam, que eram times avassaladores, cara. Os caras iam pra cima e não deixavam o adversário respirar. Eu só vi o Flamengo jogar assim Contra o Fluminense. Por sinal, o próximo adversário do Flamengo, a gente vai falar já, no fim de semana, nos primeiros 35 minutos do jogo contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e um pouquinho contra o Atlético Paranaense também, na partida de ida, porque o Atlético Paranaense também estava muito recuado atrás, não foi nem porque o Flamengo estava sufocando, é porque o Atlético Paranaense teve uma opção realmente de jogo de Baixou esperar. um pouco mais o ritmo, sim. Exatamente. Acho que ainda precisa de um pouco mais de tempo, né? Inclusive as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro vão ser importantes no que resta desse mês de julho, até pro São Paulo adaptar esse meio entre elenco e time. Acho que falta um pouco dessa coisa que o Danilo falou também do Dorival, de ser um encaixe mútuo, né? Do Dorival se encaixar ao Flamengo, até porque esse é um elenco especial, afinal não é todo mundo. No momento acho que só aconteceu um lado até agora. Exatamente. Ele se encaixou ao Flamengo, tá faltando o Flamengo. Sim, e dá o contrário também. também. Diz o Flamengo, o elenco, tá? Não é, sim. não é Mas acho que não vai ter não, esse outro lado não. Nesse momento eu acho que não, acho que vai ficar pra 2024. Acho que até o fim da temporada não vai ter não. E não, tá dando certo, ele se adaptou ao elenco. O que importa pra mim, o mais importante é o treinador se adaptar ao elenco, não é o elenco que tem que se adaptar totalmente ao treinador. Então, e ele tá sendo inteligente, ele tá sendo inteligente porque o Paulo Souza e o Vitor Pereira tentaram fazer isso. Tentaram a goela abaixo do Flamengo, e não deu certo. E o São Paulo não tá fazendo isso. Parece que ele já pegou esses dois cases aí que você disse muito bem. E o elenco do Flamengo ele não é de se adaptar ao treinador. Realmente é de personalidade mais puxada, tem razão. Mesmo esses jogadores que estão chegando agora, que ele tem lá os ponteiros lá que ele gosta de jogar. Pô, sempre teve lá, o Bruno Henrique tá voltando agora, mas sempre teve o Cebolinha, tá chegando agora o Luiz Araújo, tinha o Marinho antes, ou seja, ele tinha as peças pra tentar empurrar a goela abaixo, como você tá falando. Ainda mais que o Marinho é o cara que ele conhecia. Então acho que ele se adaptou ao elenco do Flamengo. Ele optou por se adaptar ao elenco do Flamengo e pra mim o importante é isso. E ele também tá sabendo como rodar melhor esse tipo de elenco. Porque, por exemplo, tem o exemplo do Marinho, que era um cara conhecido pelo São Paulo, e do próprio Vidal. Os dois hoje já não estão no Flamengo. Aí vem uma outra peça que era o Luiz Araújo, que tem um dedo ali do São Paulo ele gosta. O abraço que ele deu no Luiz Araújo quando chegou é assim, você é meu titular. E vai ser uma opção realmente interessante. Eu acho que essas 3 rodadas, como eu vinha dizendo, vão ser interessantes pra ele tentar encaixar um toque dele nesse time do Flamengo, né? Que já tem uma ideia mais longa, até por algo que o próprio elenco aprendeu por si próprio, né? Independente dos vários treinadores que tiveram nesse ciclo vitorioso, vamos colocar de 2019 até hoje. E ainda falta essa coisa de adaptar de um lado a outro. Eu acho que pode ser possível essa coisa de haver uma unidade juntando os dois fatores, o fator elenco do Flamengo e o fator São Paulo. Só que aí o tempo de testar isso é agora, porque a Libertadores já vem em sequência. Tudo bem que o Flamengo não tem um Manchester City nas oitavas de final, né? O Olímpia, que ainda assim vai ser um time um pouquinho mais chato do que a última vez em que jogou, inclusive aqui em Brasília. Mas o time do Flamengo vai ter a oportunidade para encaixar, sobretudo o São Paulo vai ter a oportunidade de encaixar esse toque dele, de fazer o time jogar um pouco mais parecido com a cara dele nessas 3 rodadas que vão seguir, que antecedem nesse finalzinho de mês de julho os confrontos da Libertadores em agosto. Tarrini, quero te colocar na conversa para te perguntar o seguinte: próximo jogo do Flamengo, e aí a gente tá fazendo sempre uma tabelinha aqui entre Copa do Brasil e Brasileirão. O impacto dessa classificação do Flamengo, de 2 resultados bons contra o Palmeiras, 1-1 no Allianz Parque, gramado sintético, agora 2-0 no gramado sintético em cima do Atlético Paranaense. Agora o Flamengo tem pela frente a velha pedra na chuteira, que é o Fluminense. Embora tenha eliminado o Fluminense na Copa do Brasil, perdeu o título carioca, e o Fluminense é o time... O Fluminense está mais ou menos para o Flamengo como o São Paulo está para o Palmeiras em São Paulo. É o time que mais incomoda, né, digamos assim. Você falou no velho Fluminense. Foram quantas partes esse ano? 5? Contra o Fluminense? 5, 4? De cabeça eu não sei, não. 3 no Carioca, 2 vai ser a sexta. Essa vai ser a sexta. Vai ser o 6º encontro, hein? Eu acho que é o melhor momento que o Flamengo encontra o Fluminense, né? Porque nos anteriores, acho que todo mundo... O flamenguista já estava fragilizado, né? Pô, é o Fluminense. Tinha aquele medo. Eu acho que depois dessas vitórias e depois das classificações e além do bom futebol, seja se adaptando, seja o São Paulo se adaptando e o próprio elenco se adaptando à competição, acho que o Flamengo chega muito bem. Agora eu só fico com questionamento. Eu acho que... É um jogo onde a intensidade da Arena da Baixada vai pegar muito, né? Porque foi um jogo de alta voltagem. O Fluminense também tem essa característica. Embora tenha passado por uns maus bocados aí com o Fernando Diniz, aos poucos está voltando, né? Eu acho que o Flamengo só vai sentir isso um pouquinho no início do jogo, né? Acho que vai demorar para entrar,
porque é natural que o Fluminense vá pra cima. Então, E tem mais um detalhe sobre o Fluminense, que o Fluminense, diferente dos confrontos da Copa do Brasil, tá com o departamento médico mais vazio, né? Só o Ganso, entre os titulares ali recorrentes do Diniz, não vai poder jogar o Clássico, porque tá com um problema no pé, né? Então não vai poder jogar. Mas de resto, a Arias volta, Marcelo já tá de volta, Samuel Xavier, vai todo mundo, salvo o Paulo Henrique Ganso, pra jogar o Fla-Flu. Por falar em Fla-Flu, a gente estava brincando na redação, a gente montou uma seleção, já que teremos um técnico de seleção. Dois técnicos de seleção, né? Jorge Sampaoli foi técnico do Chile, foi técnico da Argentina, e Fernando Diniz é o técnico interino da seleção. A gente montou até um time lá, juntando os jogadores do Fla-Flu, né, Parrini? Aí saiu o goleiro Fábio, que é o veterano Fábio, com passagem pela seleção brasileira. Lógico, gente, ele não seria convocado hoje para a seleção brasileira, pelo menos a gente acha. Mas é só para formar uma seleção dos dois times. Era Fábio, Samuel Xavier, Nino, Léo Pereira e o lateral esquerdo era o Ayrton Lucas. Sim. André e Gerson, os volantes, Everton Ribeiro, Ganso e Cebolinha, eu acho, ou Bruno Henrique, não lembro agora. E na frente era o Gabigol. Porque o Cano pode até se naturalizar, jogar. Aí você tem Gabigol, você pode colocar o Gabigol, você pode colocar o Gabigol, Everton Ribeiro e do Ganso. Pedro Henrique, vou dizer uma coisa, do Bruno Henrique do lado esquerdo tudo bem, mas se o Arias ficar de fora... Não, mas é uma seleção brasileira. É uma seleção brasileira. Ah, entre os brasileiros. Se o Fernando Diniz fosse fazer um cozidão ali de Fla-Flu pra jogar uma partida nem o Arias nem o Cano tem como convocar mais, né? Porque já jogaram pela base e pela profissional. Se a gente tivesse aquele tipo de Cano já jogou pela convocação, né, igual antigamente. Só quem atua no futebol brasileiro. Exatamente. Se tivesse uma seleção que tivesse montado só com jogadores brasileiros, tivesse uma dupla Fla-Flu, seleção do Rio, daria uma seleção inteligente. Inteligente não, uma seleção interessante. Inteligente e interessante. Bom, o Flamengo vai pegar o Grêmio e o Danilo escreveu uma matéria sobre esse duelo entre Flamengo e Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil. Fala pra gente aí, Danilo. Assim, fudido aqui a matéria. Flamengo e Grêmio são os times que mais chegaram nesse semifinal de Copa do Brasil, né? 16ª vez que vão disputar essa fase é um confronto até recorrente na Copa do Brasil. Se não me engano, esse vai ser o 9º enfrentamento entre Grêmio e Flamengo em fase de Copa do Brasil, juntando tudo. Tá ligeiramente empatado. Ligeiramente não, totalmente empatado, cada um levou a melhor 4 vezes, né? O Grêmio ganhou as 4 primeiras e o Flamengo ganhou as 4 últimas, ou seja, fala muito também desse time do Flamengo que tá crescendo de 2019 pra cá, né? Teve alguns anos pra cá. E em semifinais o Grêmio ganhou as 4. As 4 primeiras foram uma delas, 3 semifinais e uma final. Em 1989 com direito a 6-1. As 3 primeiras foram semifinais, 89, acho que 93 e 94. E teve uma final entre eles. 96 né? ou 97, uma coisa assim. Eu não nasci nessa época, então eu não lembro. 96, enfim, são dois times que costumam chegar muito entre os 4 melhores, estão disparados na ponta desse ranking de times que ficaram mais vezes entre os 4 mais bem colocados. E vai ser um confronto interessante por causa disso, né? São dois times bem copeiros. Agora eu quero colocar também um assunto pra vocês, é o seguinte: que trabalho do Renato Gaúcho, cara. E eu vou dizer que trabalho pelo seguinte: quando o Renato Gaúcho assume, ele herda a prancheta do Roger Machado no meio da Série B do ano passado, e o Grêmio sequer estava na zona de classificação para a Série B, no G4 da Série B. O Renato Gaúcho assume, classifica o Grêmio de volta para a Série A, e aí o Grêmio nessa temporada já foi campeão gaúcho, o Grêmio está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, e além disso, o Grêmio agora é semifinalista da Copa do Brasil, enfrentando o Flamengo. Que trabalho do Renato Gaúcho. Queria saber da avaliação de vocês, começando por Paulo e Vitor Parrinho. Pois bem, isso é verdade. O Renato foi feito pro Grêmio, né? Tem esse detalhe. Ele foi feito pro Grêmio, parece que são 2 personagens inseparáveis da história. E acabou dando muito certo, né? Porque o Renato, ele tem alguns fatores em meio, tipo, o Grêmio tava voltando pra Série A, né? Lembrar que caiu quando foi rebaixado em 2021, caiu com um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro, né? Inacreditável. Foi uma coisa até inacreditável de fato, né? Jogou Libertadores aquele ano, inclusive. Sim, fase prévia, Tinha um Douglas Costa. Caiu pro Independiente Del Valle, é verdade. E o time do Douglas Costa teve um monte de polêmicas e ele acabou saindo no meio da temporada, né? E depois acabou voltando em 2022 já pra salvar o Grêmio. Voltando pra primeira divisão com outro orçamento, com uma mudança de diretoria. Lembrar que o Grêmio mudou a presidência, mas ainda assim o Renato era parte do projeto do presidente Paulo Guerra. E
Ele foi achando algumas outras peças interessantes, né? A gente vê o Everton Galdino, ele tentou o Vina, que acho que ainda não vingou no Grêmio, mas em alguma hora que encaixa pode dar certo. O Vina já Luan... foi, tu sabe, né? Foi. mas Vina já acabou era, dando foi certo. embora. Então foi. Já até se despediu. Vina já era. Foi embora pra vir o Luan agora, né? Tem essa questão. Se tem um cara que pode ressuscitar o Luan, é o Renato. Sei não. Eu ainda acho que pode acontecer isso. E com o próprio Ferreirinha também, que era um cara tido como a sensação do Grêmio, que era o próximo na fila pra ir pra Europa, exemplo do próprio Cebolinha, do PP, e acabou não indo ainda. Mas pode se recuperar nesses próximos momentos aí. O Renato sabe montar, o time sabe achar essas peças, né? Como eu propriamente disse, do Everton Galdino, Cuiabano também, um outro jogador que acabou achando de forma muito interessante. O Grêmio também soube trabalhar no mercado sul-americano, né? Soube trabalhar com Carvalho, com Cristaldo, algumas outras peças que o Grêmio tá tentando aí pra encaixar. E o Renato sabe montar um time do zero. Acho que isso é o mais importante pro Grêmio recomeçar esse ritmo de voltar a competir como tinha sido há um certo tempo atrás. Não faz nem tanto tempo que o Grêmio era um time competitivo entre o cenário maior do futebol brasileiro e até sul-americano, e acabou dando esse pequeno baque com a queda pra Série B. Parrini, o Grêmio folga nessa rodada porque o Grêmio espera o Corinthians. Não para enfrentar na Copa do Brasil, mas o Grêmio enfrentaria o Corinthians nessa 15ª rodada da Copa do Brasil. É um tempo aceitável, considerável para o Grêmio conseguir recuperar o joelho do Luis Soares. Inclusive ele pensa em ir até Barcelona, ou vai até Barcelona, para tratar do joelho. O cara com uma perna só, cara, tá jogando um arque muito centroavante aí no futebol brasileiro. E ele, como atacante, tá fazendo o jogo do Grêmio girar, né? Como se ele fosse um maestro, né? Você vê como é um cara de extra série, né? E gênios são poucos, cara. Igual o Soares, assim, são poucos. acho que é um tempo perfeito, né? Porque não só para recuperar o Soares, mas também o elenco, né? Pela partida debaixo daquela chuva torrencial, né? O gramado já não estava em boas condições, como o Paulo abriu o programa. E com a chuva piorou. Então, assim, eu acho que vai ser um tempo perfeito pro Renato Gaúcho. E complementando sobre o que o Paulo falou, o desempenho do Renato Gaúcho no Grêmio, eu acho que é muito também porque os atletas entendem que lá ele é o cara, né? E por ele ter esse jeito boleirão também, ele sabe lidar com a galera. Mas se quiser ser igual ao Renato, tem uma estátua na frente da arena. Eles compram a ideia e respeitam a figura, né? Só que no Campeonato Brasileiro eu chamo a atenção para a ascensão do Grêmio, enquanto Flamengo e Palmeiras estavam com as atenções voltadas para outras competições, né? Então tem isso também. Então, assim, teoricamente a gente ainda vai ver Flamengo e Palmeiras a fechar o campeonato acima do Grêmio. Então, assim, eu acho que é de se elogiar, mas também é bom ter cautela com o Grêmio do Renato Gaúcho aí. Eu quero só lembrar, fazer uma lembrança para as torcidas do Flamengo e do Grêmio. O Renato Gaúcho é ídolo, mas ele tem uma dívida com o Grêmio. Muito ídolo, né? Ele tem uma dívida com o Grêmio que é a seguinte: a última eliminação do Grêmio na Copa do Brasil foi contra o Flamengo, quando o Renato Gaúcho era técnico do time de 200 milhões. E aí o Renato Gaúcho vai lá na arena e ganha do Grêmio por 4-0 no primeiro jogo. O Grêmio que era comandado pelo Luiz Felipe Scolari, 4-0. E na volta, faz 2-0, placar agregado, Flamengo 6, Grêmio 0, quartas de final da Copa do Brasil de 2021. Então agora, com certeza, essa torcida do Grêmio vai querer a forra, né? Vai querer a forra. Senão vai rolar uma flauta lá. É a chance, precisa, né? Então vão ficar aquela cornetada toda. Então a gente tem aí um período bom. Se o Grêmio tem alguma chance de eliminar, eu acho o Flamengo favorito, não vou ficar no muro, o Flamengo é favorito nesse jogo, mas se o Grêmio tem alguma chance, ela é a mística da camisa do Grêmio, pentacampeão da Copa do Brasil, um time copeiro realmente. Até lá na arena tem copeiro, Grêmio copeiro, escrito lá bem, bem grande. Tem faixa, né, e tudo. Então é a mística do Grêmio, desse time realmente copeiro. Grêmio e Cruzeiro é impressionante na Copa do Brasil. E um outro fator é o fator Luis Soares. Se o Luis Soares, cara, coloca 2 bolas daquelas que ele acertou na trave lá no Maracanã no primeiro jogo, talvez a partida fosse outra. E realmente é um diferencial muito grande que o Grêmio tem esse duelo contra o Flamengo. É interessante que a gente ainda, só para complementar falando do Grêmio, o Grêmio sofreu e avançou, né, contra o Bahia. Mas jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Flamengo e perdeu, né? Exatamente. É 880. É 880. Exatamente. É porque o Grêmio precisa corrigir, principalmente a recomposição do Grêmio. Tem muito buraco na recomposição do Grêmio. O Flamengo também tinha isso, mas está cada vez mais se ajustando, e aí talvez o jogo seja interessante por isso. Exatamente, e era pra ser um time bem ajustado, até porque o Renato costuma geralmente escalar 3 zagueiros, né?
Time com 3 zagueiros, 2 alas, no meio de campo ali com 3 volantes, ou seja... Mas o torcedor do Flamengo vai lembrar, o Grêmio, os times do Renato são muito bons do meio pra frente. A parte defensiva dos times do Renato realmente sempre compromete. Mas chega de falar de Flamengo, chega de falar do Grêmio, vamos falar dos outros times da Copa do Brasil. O impacto da rodada da Copa do Brasil agora nas vidas de Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras está eliminado pelo São Paulo, derrota por 2-1 no Allianz Parque. O Palmeiras vivendo talvez o seu momento mais crítico, o momento mais crítico do clube na gestão do Abel Ferreira e da Leila Pereira, do presidente, e do Anderson Barros também, que foi colocado numa fogueira danada para dar uma entrevista. O cara estava totalmente sem graça, totalmente tenso ali naquela situação. Mas enfim, o que vocês acham aí dessa situação envolvendo Palmeiras e São Paulo? Quem começa? Quer falar? Não. Eu acho que, embora não seja para tanto, tem uma crise instalada, né? Você ouviu ontem lá nas arquibancadas, né? Torcida pedindo jogador, falando do avião, protesto contra a Leila. Então, assim, Libertadores virou obrigação. Acho que o clima lá realmente tá tenso. Vou falar a verdade. Eu acho que o Palmeiras era obrigado a ganhar a Libertadores desde o começo da temporada e vai acabar não ganhando. Vai ser o primeiro ano que vai... eu acho... É sério. Ei, porque... Palmeirada, hein, bicho? Nada a ver isso. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Que a forma como o Palmeiras perdeu a última Libertadores foi realmente... com um dedo também dessa coisa da diretoria, não trazer essa profundidade de elenco, que eu sigo insistindo, que eu sigo sendo discordado nessa mesa. Eu gosto dessa expressão, profundidade de elenco. Eu gostar da expressão, mas também a teoria não é concordada sempre, né? Agora, sim, eu acho que é de fato a hora do Palmeiras parar e pensar sobre essas reclamações, porque apesar de ter um grande potencial na base, que isso aí é uma coisa inegável, não dá pro Palmeiras chegar no intervalo com o placar empatado e o Abel colocar o Luiz Guilherme, que é um bom potencial, mas um cara que tem 17 anos pra tentar definir um clássico, entende? E tem essa outra coisa da intensidade também. O próprio Abel tava meio que num mato sem cachorro porque ele não podia fazer tanto, né? Tanto que ele não tava tão elétrico como ele costuma ser. A gente viu isso mais do Dorival ontem do que do próprio Abel. Ele ficou nessa coisa de tentar girar o elenco, de buscar opções, não tinha tanto, né? Mesmo o Flaco Lopes não ajudou, os volantes do Palmeiras desde a volta da data FIFA são praticamente inexistentes, né? Lembrar que também teve um período que o Zé Rafael acabou não jogando, e o Palmeiras agora vai pra um jogo complicado contra o Internacional, um time que tá começando a se ajeitar e que, diferentemente do Palmeiras, foi ao mercado e com peças boas. A ver como vai ser esse confronto a seguir, mas acho que é um momento pro Palmeiras, dentro e fora das 4 linhas, colocar a cabeça no lugar, porque quando vier a Libertadores, se era tido como levemente favorito contra o Atlético Mineiro, como acho que geralmente era posto, acho que hoje em dia é 50-50 no Palmeiras Atlético. Não tem ninguém favorito, e acho que essa derrota mostra uma coisa, né? Que o problema não tá fora, não tá em CBF, não tá em arbitragem. Acho que o protesto mostra que o problema tá no Palmeiras, né? O problema tá na forma como o time tá jogando. Talvez esteja realmente em falta de algumas peças, mas também não é pra tanto, porque o time é extremamente qualificado, né? Então é o sistema do Palmeiras, não é um sistema fora, né? Eu fico aqui, eu inclusive tava procurando aqui. Na semana passada eu tava falando que a torcida do Palmeiras reclama de reforços. Que, pra mim, no mercado existe diferença entre reforço e contratação. Contratação você faz de balde. Reforço é aquele cara que vai chegar e dizer, bicho, o posso pontual, contar com né? esse cara. Então, assim, na semana passada eu falei que o Palmeiras fez contratações. A torcida fica pedindo contratação, o Palmeiras fez contratações. E eu tava lendo aqui o blog do Mauro César, ele fala mais ou menos o que eu disse na semana passada. Ele diz aqui, ó, o título do post dele. Palmeiras gastou 23 milhões de dólares em 3 jogadores do exterior que não renderam. Ele cita aqui Flaco Lopes, Atuesta e o outro... Merentiel. É o Bruno Tabata. Então, assim, o Merentiel também vê nesse bolo. É o que eu dizia na semana passada, que a gente comentava aqui. O Palmeiras, até pouco tempo, os torcedores ficavam encantados com os olhos de lince para achar o Piquerez, para achar o Vinha, que foi vendido lá para Roma, se eu não tô enganado. Sim, pra Roma. Assim, a gente vai lá no Uruguai, a gente pega assim, certinho, cara. Cara, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Então, a torcida tem que entender o que é contratação, o que é reforço. Vou dar um exemplo. Perdeu o Gustavo Scarpa. Contratou um reforço. O Arthur é um baita jogador. Sim. O Richard Rios ainda não se provou.
Mas pode ser ali um cara que é um reforço. Então acho que a torcida do Palmeiras tem que avaliar muito isso. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Danilo. Eu tava ouvindo vocês falarem aqui, eu concordo um pouquinho com cada um, sinceramente, porque eu acho que o Palmeiras, na situação atual, o Palmeiras precisa sim de algumas contratações. De reforço. De reforço Não, pontual. de reforço, aquele cara mas que chega eu pra vou mim, chega tratar ali. até como contratação, porque às vezes vem um cara mais badalado e não resolve, às vezes é um cara menor, mas o Palmeiras precisa sim de peças novas naquele elenco do Abel. Tanto é que a própria torcida do Palmeiras entende isso, que no protesto ontem não falou nem de Abel não, falou diretoria, não sei o que lá. Contratação, avião. O Abel ele não ouve em protestos assim quando o time não tá desempenhando tão bem. E eu concordo que o Palmeiras precisa sim de alguns nomes pontuais lá, mesmo que seja para compor elenco, porque, por exemplo, quem que é o grande reserva do Veiga hoje? Não há. Não tem Não reserva. tem, o Veiga não era tem o Tabata. reserva. Era o Tabata. Geralmente quando Quando o o Scarpa Veiga saiu, veio o machucava, Tabata. Vinha o Tabata, exatamente. E vinha o Tabata, que inclusive já saiu do próprio Palmeiras, né? Aí é o que eu falo dessa coisa da profundidade de elenco. É necessário, porque você para pra pensar, por exemplo, o time do São Paulo não encanta os olhos. Isso já foi falado aqui hoje. Né? Não é um time, por exemplo, dos últimos trabalhos do Dorival que pega o elenco do São Paulo é uma maravilha. É um elenco que, pelo menos eu sou um dos que mais elogio aqui na mesa, que é um elenco longevo, é um elenco que aprende a jogar junto, né? Que inclusive se adapta com algumas novas peças, no caso do Galo, que infelizmente tá lesionado, e também do Wellington Rato. Mas assim, o time do Palmeiras não tem uma peça de reposição. Por exemplo, o Luan veio do banco ontem, o David veio do banco ontem e fez gol. O Palmeiras não tem peça de reposição em todas as posições, altura. Não, e o que chama a atenção é, igual o Marcão falou, perdeu o Gustavo Scarpa e Danilo, mas trouxe o Arthur. E o Richard Rios. Baita jogador, mas não é pra posição, né? Ele preenche uma lacuna, mas deixa outra. Né? Aí falta um pouquinho de planejamento também, não é só sobre contratar, né? Porque se você perde um titular, não estão pedindo que traga, por exemplo, eu perdi o volante aqui, eu vou trazer, não sei, o Gundogan. O Palmeiras não precisa de um Gundogan. Pode trazer um jogador que vinha pra posição, como o Richard Rios é a opção pra ser titular, e como o Arthur se tornou titular no time do Palmeiras, tanto que ele não jogou porque já tinha atuado pelo Bragantino. Mas precisa dessa coisa da profundidade de elenco, eu falo sobretudo pelo banco de reservas. O Danilo foi muito feliz no que acabou de dizer. O Veiga sai, quem que entra nele? Quem que entra para armar o time do Palmeiras? Quem entra? Aí é um problema eu tô dizendo de contratação e de reforço. Fizeram contratação. Aí eu pergunto pra você, o Luiz Araújo, é contratação ou reforço? Pra mim é reforço, porque o Flamengo perdeu o Marinho e o Flamengo não tem um ponta hoje. Então, é isso aí que a gente tá Flamengo não tem falando. um O Palmeiras tá perdendo algumas posições e não tem reposição. Perdendo mim, alguns jogadores não tem a- reposição. A gente tem que definir, Scarpa, pô. tem que definir o reforço como o cara que vai chegar e vai suprir uma necessidade. A contratação é uma aposta. Eu trouxe o Richard Rios, é desconhecido. Não sei como ele vai render. Dependendo da maneira como ele vai encaixar. E quantos ele não vai, foram? Ele Quantos vai se não tornar foram um assim? reforço. O Vinha não foi assim, o Piquerez acabou não sendo assim, o Richard Rios não é Então, assim. mas se Palmeiras adaptou. nem que tenha que apostar, já que a política do Palmeiras é o bom e barato, como tá se dizendo, pelo menos que vá ao mercado. É, mas se adaptou. Por exemplo, o Bruno Tabata chegou, não se adaptou. Foi uma mera Foi embora. contratação, saiu. O Navarro, a única coisa que o Navarro fez foi 5 gols em um jogo de Libertadores contra o Oriente Petroleiro. Navarro, o próprio Merentiel. Do Merentiel eu acho que ele merecia mais tempo, como o próprio Flaco Lopes, mas é uma questão mais complicada. É complicado falar dessa coisa de elenco do Palmeiras, porque a gente fica sempre numa linha de diretoria tá certa, não tá certa, tá certa, não tá certa. Mas é porque não é só sobre trazer, né? É. Tem que analisar. Não é também a diretoria eu vou te falar. querer ceder à pressão da torcida e falar, vamos trazer como cala a boca. Porque senão não tinha diretoria, a torcida mandava no clube. E não é exatamente assim que funciona. Bom, a gente já falou bastante do Dorival Júnior, a gente já tá falando do Palmeiras, a gente já falou bastante do Dorival Júnior, falou do São Paulo. Um time cada vez mais operário, um time que tá lembrando muito o Ceará da época do Dorival. É um time que se enquadrou ao estilo Júnior. Não dá pra comparar o São Paulo ao Flamengo. Eu acho que o trabalho do Dorival Júnior parece cada vez mais com o que ele fez na passagem pelo Ceará. Também não dá pra comparar com o Santos dele. Então, mas é um trabalho muito interessante do Dorival. E o São Paulo, como eu dizia lá atrás, é um dos times que continua em 3 frentes. Vocês acham que o São Paulo vai conseguir manter essa toada até o fim? Posso ampliar a pergunta? Eu acho que esse time de São Paulo, não querendo deixar aqui meio iludido o torcedor são paulino, mas eu, pelo menos pela minha idade, né? Eu sou um pouco novo, apesar de não parecer tanto, tenho apenas 20 anos. Mas eu nunca vi um São Paulo copeiro dessa forma, como foi nas épocas gloriosas. Acho que o Dorival devolveu um pouco isso pro time do São Paulo, era realmente importante. O São Paulo entrou pra jogar um clássico nos 180 minutos e botou o Palmeiras no bolso.
classificou justamente. O time do São Paulo, ele tá com essa gana copeira que a gente via outras vezes em Libertadores pegar um Atlético Nacional e cair na semifinal. Que às vezes a gente via no... Inclusive essa vibe do Dorival, né? Exatamente. O Dorival prioriza isso. O Dorival e não é isso perde que pode complicar pro brasileiro contra dessas 3 frentes, eu acho. O Dorival tá invicto em competições sul-americanas, cara. Desde o Ceará, depois na Sul-Americana, depois o Flamengo na Libertadores, agora de novo São Paulo. Quando ele tava no Ceará, ele foi lá dentro do Libertadores da América e bateu no Independiente. Se bem que hoje em dia não é difícil ganhar do Independiente, mas ainda assim, pro time que não tinha experiência... Uma camisa do Independiente. Exatamente. Mas pra um time que não tinha experiência internacional, na sua estreia, chegar no Libertadores da América e bater no Independiente, cara, o Dorival tem mesmo esse sino, tá passando isso pro São Paulo e é o melhor momento da história do São Paulo pra ganhar a Copa do Brasil. Assim, eu concordo em partes com o que o Paulo disse, assim, eu acho que não é nem gana copeira, eu acho que é mais confiança, porque se a gente for olhar, comparar com o Flamengo, o São Paulo tá jogando a Sul-Americana, né? Jogou só a fase de grupos. O maior desafio dá pra dizer que foi o Tigre. E olhe lá. Então, assim, acho que é um pouco exagero de falar de gana copeira. Na Copa do Brasil avançou bem, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem na Ilha do Retiro contra o Sport, mas sofreu bastante no Morumbi. Então, assim, é preciso ter um pouquinho de olhar com cautela maior. Mas no brasileiro também tá bem. Não, tá bem, mas aí é outro tipo de campeonato também, né? Mas eu entendo, é um São Paulo confiante. Sim. Né? Por falar em São Paulo confiante, vocês confiam em um majestoso nas semifinais? Falta apenas um classificado e esse classificado será definido no duelo de sábado entre Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. O América Mineiro venceu por 1-0. Danilo, passa quem? Corinthians ou América? América. Sabe o hino do América? Não. Podia cantar aí um trecho. Eu tô até com ele aberto aqui, mas... Não se arrisca, não. Não arrisco não, porque eu realmente não conheço o hino do América. Na frente, solta a voz, pô. Realmente eu não conheço. Eu sou que nem o personagem lá da escolinha, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, e pronto, do América Mineiro, realmente. Realmente eu não conheço o hino do América, mas tem a segunda frase aqui do hino, falamos cantando o hino do América tão famoso e tradicional. Mais ou menos, né, que ninguém tá conhecendo tanto assim não, mas acho que tá o América, viu? Eu tinha um colega na Universidade Católica de Brasília que era torcedor do América Mineiro, acredito. Eu também conheço uns. Bruno Henrique de Moura, presidente da ABCD, ele é torcedor do América. Ah, legal. BH é americano. Não sabia, não. Eu vou pedir pra ele cantar o hino do América. Vou botar no áudio depois. Mas vai lá. Corinthians e América? E São Paulo ou América e São Paulo? É difícil, viu? O Corinthians tem tudo que precisa pra classificar. Até porque o América, que vem sendo um time chato nos últimos anos em Copas, tanto nacional quanto na Sul-Americana também, é um time que tá mais complicado, mas o Corinthians vai jogar naquela coisa de neoquímica cheia. O Luxemburgo vai botar os caras para poder jogar um jogo de Copa de uma maneira diferente. O time do Corinthians tá pegando um pouco mais de confiança, inclusive nem sei se o próprio Luxemburgo repete a tônica de botar a garotada como ele fez na Sul-Americana contra o Universitário. Assim, acho que o Corinthians tem tudo pra classificar e respeito a aposta do Danilo. Acho que o América tem, inclusive, condições de pelo menos empatar na América é outro time, Neoquímica Arena. Mata-mata, né? Exatamente. Tanto que teve uma classificação heróica na Sul-Americana, na fase de grupos, né? Era um time que tava perdido, faltando 3 rodadas praticamente, e na base ali do milagre conseguiu se classificar. Mas apesar do time do América estar sendo chato, acho que o Corinthians vai jogar naquela... noite, apesar de ser uma noite de sábado, que geralmente não é de Copa, vai ser uma noite de Copa do Brasil na Neoquímica Arena e o Corinthians passa. Parrini, vai ser majestoso na semifinal? Acredito que sim. O enredo das classificações anteriores do Corinthians reforçam o ânimo da torcida, né? A devolução do placar da ida contra o Remo, classificação nos pênaltis, contra o próprio Atlético Mineiro, quando quase ninguém acreditava. Exatamente. Então, assim, o América Mineiro é outro time quando é Copas, mas eu acredito que o discurso do Luxemburgo forte, o fato dele ter poupado alguns jogadores na terça-feira contra o Universitário também traz otimismo para a torcida. Eu acredito na virada, acho que vai dar majestoso na semifinal, hein? Mas se der América, o São Paulo vai ter passado exatamente o mesmo caminho que foi ano passado, né? Passou pelo Palmeiras, depois encarou o América, aí depois pega o Flamengo na semifinal e é eliminado. Né? Exatamente, bem lembrado. Bom, encerrando o São Paulo enfrenta o Santos no fim de semana do Campeonato Brasileiro, Sansão. Mais um desafio interessante aí pro time do Dorival Júnior. Vamos ver se eles conseguem manter contra o Santos a mesma pegada.
que tiveram contra o Palmeiras. Geralmente os times que enfrentam o Palmeiras e o Flamengo jogam tão no limite que na partida seguinte, geralmente eles Tem uma queda. têm né? uma queda de rendimento. Eu acho isso até interessante. Uma vez eu fiz esse levantamento em relação ao Flamengo. Os times que enfrentavam o Flamengo na partida seguinte geralmente davam tudo contra o Flamengo, principalmente no Maracanã. Na partida seguinte davam uma recaída. Posso só fazer um gancho rapidinho de Palmeiras Claro, ainda, da claro. questão do reforço, porque me veio uma lembrança. Quando a gente tava vindo pra cá, eu e o Parrinha, a gente conversou com o Pedro Marra lá, e ele mandou uma informação aqui bem legal. Deixa eu até pegar aqui o... Pedro Marra, grande palmeirense. grande palmeirense da redação, do História de Cidades, ele do levantamento que o Rodrigo Fragoso fez, que eu acho que o banco de reservas do Palmeiras, ele foi acionado em 20 jogos, ele só resolveu 30%, parece que foi o dado que ele me falou, eu não consegui checar aqui a timeline direitinho, pouco, né? pra gente ver como realmente o Abel tá precisando de alguém mais efetivo nesse banco de reservas. Ele precisou acionar o banco em 20 ocasiões nessa temporada pra mudar o resultado, assim, tá empatando, vencer, tá perdendo, ganhar. E só teve êxito, acho que foi 5 vezes dessas 20. Acho que nem é esse o número, né? Foi 30%. Foi o que ele falou, só pra pontuar o quanto que o Palmeiras tá precisando de reforço. Esse dado é bacana demais. Agora eu insisto. A torcida do Palmeiras estava encantada com Piquerez, Vinha, jogadores que vinham do mercado sul-americano. Esse é um ponto. E dizia aos 4 ventos aquela frase que virou meme. A base vem forte. Hendrick, Luiz Guilherme, Menino, tal. Olha o trabalho que o Luxemburgo fez. Patrick de Paula. Então, muitos palmeirenses caíram nesse discurso. Portanto, não reclamem agora. O Botafogo pode ser campeão de inverno no Campeonato Brasileiro. Título simbólico, obviamente. Qual é a aposta de vocês para esse jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino, estreia do Bruno Lage? Estreia do Bruno Lage já. Bom, Botafogo, se vencer, vai ter passado o checklist todo do G6, né? Venceu o Fluminense, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio, venceu o Palmeiras e pode vencer o Bragantino. Ele fecha o checklist do G6, que se bem muda toda hora, né? Ou às vezes entra o Fortaleza, às vezes entra o São Paulo ali também, que estão ali um pouco mais na cola, Atlético Paranaense. Mas do G6 atual, no começo da rodada, se o Botafogo vencer, que eu acho que vai acontecer no Newton Santos, até porque poupou na Sul-Americana no meio da semana contra o Patronato, vai dar Botafogo, e o Botafogo vai ser campeão do Apertura do Brasileirão 2023. Acho que depende do resultado, né? Acho que o Flamengo precisa perder, não? Mas é uma possibilidade, né? Aquela possibilidade... A gente diz matemática e os caras dizem que não é matemática. Eles dizem que é... Tem sempre um leitor que manda lá uma cartinha pra isso. Isso não é matemática, isso é outra coisa, assim, enfim. Mas assim, tem a chance de Botafogo resolver aí. São 10 pontos, cara. 10 pontos é coisa pra caramba. Muita coisa. Bom, no sábado a gente vai estar mostrando que o Bruno Lage, que é técnico do Botafogo, tem um lado escritor. O Bruno Lage tem 2 livros publicados. Um deles, dele mesmo, assinado pelo Bruno Lage, sobre categorias de base, e um outro com o Carlos Carvalhal, de quem ele foi auxiliar, quem é o Carlos Carvalhal é um dos mestres dele. Então, você, leitor do Correio Brasiliense, vai poder conhecer um pouco dessa trajetória do Bruno Lage, escritor. Bom, Parrini, o que você tem a me dizer sobre essa excelente fase do Tiquinho Soares, que continua sendo artilheiro? Ninguém toma artilharia do cara. Ninguém toma artilharia, mas... Tava lembrando dele aqui agora. Que ano, que temporada. Agora, ele parou um pouquinho de fazer gol, né? Você que gosta de fazer esse paralelo, né? Tiquinho e Túlio, né? Tiquinho e Túlio. 95, Tiquinho e Túlio. O Túlio foi artilheiro, né? E o Botafogo campeão. Então, assim, para os mais supersticiosos, né? O Botafogo tem tudo para fechar a taça também, mas é importante tomar cuidado, né? Porque o futebol árabe tá de olho, né? Embora tenha recusado uma oferta ainda nessa semana, a janela do mundo árabe, se eu não me engano, é mais longa, né? Ela vai um pouquinho mais até agosto. Então, assim, o Botafogo corre o risco. Acho que vai se esforçar, vai fazer de tudo para não perder o centroavante, o artilheiro. Mas é sempre bom ter o cuidado. Tá sendo assediado pelo mercado, Tem- pelo mundo árabe. Tem uma pergunta aos senhores. Qual foi a última vez que o Botafogo fechou o primeiro turno como vencedor do Campeonato Brasileiro? 2008, talvez? 7. 7? 2007. O campeão foi São Paulo. O Campeonato E Brasileiro... era um bom time do Botafogo aqui. né? Geralmente quem vira na liderança é campeão, mas tem dessas coisas, né? Bom, a gente publicou uma matéria no Correio Brasiliense sobre a questão do etarismo na vida dos técnicos de futebol. Houve um tempo em que
teve muita discussão sobre a renovação na prancheta, principalmente depois do 7-1. O Brasil perde por 7-1, começou aquele debate que os técnicos estavam ultrapassados. E, bom, a essa altura do campeonato, a gente tem que dizer essa altura porque a troca de treinadores no Brasileirão, ela é intensa. Nesse momento, a 15ª rodada vai começar com 7 técnicos acima dos 60 anos. Alguns passaram alguns meses dos 60 anos. Então, tem o Luiz Felipe Scolari com 74, o Vanderlei Luxemburgo com 71, Ramon Dias, que vai assumir o Vasco, 63, Jorge Sampaoli, 63, Mano Menezes, 61, Dorival Júnior, 61 e Renato Gaúcho, 60. Vocês acham que isso é uma mera coincidência porque vários treinadores jovens foram substituídos por esses treinadores mais experientes, ou realmente é uma tendência? Os times cansaram dos técnicos da nova assim, safra? Da nova safra, e agora querem técnicos costa larga para blindarem a diretoria. Blinda a diretoria e às vezes acaba blindando o clube, né? Vale lembrar, por exemplo, o Felipão não tá tendo um começo tão fácil, ainda não venceu no Atlético Mineiro. Exatamente. Mas os medalhões, eles via de regra são a bola de segurança, né? Bola de segurança. Quando precisa, no meio da situação de crise, não sei o que eu faço aqui, na situação meio complexa da temporada. Vale lembrar, o Vanderlei Luxemburgo não é a primeira vez no espaço de uns 5 anos que ele é convocado por um time de São Paulo, quando a situação estava complicada, né? Quando o Palmeiras estava ali na temporada da pandemia, que tinha passado por Eduardo Batista, tinha passado por Roger Machado, tinha passado por Mano Menezes, todos com falhas, foi atrás do Luxemburgo. E acabou fazendo essa pequena transição, ganhou o Campeonato Paulista, saiu da feira de 12 anos sem ser campeão paulista, e acabou depois saindo, passando o bastão ali de forma bem breve pro Andrei Lopes e seguido pro Abel Ferreira. Inclusive fazendo essa transição de base no Palmeiras, como você mesmo destacou. O Filipão, só falo do Filipão. O Filipão chegou à última final de Libertadores, né? E se aposentou e voltou. Se aposentou e voltou, e teve toda uma crise. Ele substituiu estranha. o Eduardo Cudê, que tem 48 anos. E ele chegou E para que substituir. nunca sabe o que é da vida, como você mesmo disse, E tem razão. Né? E hoje o Luiz Felipe Scolari tem 74 anos, é o técnico mais antigo da Série A do campeonato. E é interessante que na Copa do Brasil a gente pode ter os 4, né? Uhum. É o Renato Gaúcho, o Sampaoli, aí pode ter Vanderlei Luxemburgo e Dorival, né? Exatamente. Ou o Mancini. O Mancini ainda não completou 60, Não, né? não. Acho que tem 56. Apesar de parecer que ele tem 60 anos de futebol, né? Porque já Não, treinou porque ele é meio mundo de experiente, né? times, né? Tem uma bagagem. E acrescentando, pode ter 4 campeões da Copa do Brasil. Né? 3 campeões, tirando o Sampaoli, 3 campeões da Copa do Brasil. Exatamente. Bom, essa matéria sobre a questão do etarismo tá lá no correiobrasiliense.com.br. O Arthur Ramos, nosso produtor, está nos avisando que o tempo está vencendo e a gente vai terminar falando sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Danilo, Paulo Martins, como está a situação do Brasiliense, como está a situação do Ceilândia em mais uma rodada da 4ª divisão? Quem começa, senhor? Pode começar que eu vou até checar uma informação muito importante aqui. Checa a informação muito importante, beleza. Sim, senhoras e senhores, acreditem se ou não, são os melhores ataques da competição. Ele respondeu o que eu olhar, né? É isso. É isso. E olha que na semana passada o Gabriel Botelho fez uma matéria, a gente mostrando que a Série da D... BG de gols. Que a Série D... Cara, parece que a gente tinha combinado com o Ceilândia e com o Brasiliense. Manipulação de resultado. A gente fez uma matéria mostrando, saiu no domingo. Fala brincando, que o brasiliense não gosta desses termos por lá, não. Viu? mas Você nunca mais vai entrar no Cerejão. Nunca mais a gente fez uma matéria mostrando que a Série D do Campeonato Brasileiro tem a 2ª melhor média de gols de todas as divisões. E aí no dia seguinte, o Ceilândia mete 7-0 no Real Ariquemes. E no domingo, o Brasiliense faz 10-0 em cima do Tocantinópolis. No Interporto. Do Interporto, exatamente. Tocantinópolis não, do Interporto. O maior placar da história de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, contando desde 1971. Brasiliense 10, Interporto 0. Como é que tá a situação desses dois times? Que pode acontecer nesse fim de semana? O que pode acontecer? O Ceilândia pode se classificar, né? Vai depender de algumas mudanças nos resultados da rodada, mas o Ceilândia pode se classificar, joga contra o União Rondonópolis no Abadião, ainda tá invicto, né? E inclusive desses bons resultados que tem conseguido nesse ano, segue invicto, né? Um dos invictos do campeonato. Além do Ferroviário e do Retrô, né? Lembrando que o Tocantinópolis que você tinha citado tá no grupo do Ferroviário, quase subiu no ano passado, né? Chegou ali até as quartas de final e não conseguiu subir. Nesse ano tá no grupo do Ferroviário, que é um dos 3 invictos, e é o time que tem a melhor campanha da Série D até o momento, né? Tá invicto e a campanha do Ferroviário é assombrosa. E eu tinha
falado até um pouco mais antes dessa semana com outros colegas da imprensa local que o time do Ceilândia tinha subido a prateleira de favorito ao acesso. Eu acho que pela forma que tá jogando, pela remodelação que teve depois do Candangão... Doce ilusão do jovem jornalista. Não, né? sempre tem essa doce ilusão. Não, mas todo ano tem essa ilusão no futebol do DF. Tem, ué, por isso mas mesmo. na tem. Série D é mais difícil, né? A Série D, claro que é mais Porque difícil. Todo você ano passa tem um de time do DF que 64 faz pra 32, aí chega na segunda É. fase ou no segundo mata-mata, a coisa desanda. E é porque na segunda fase esse ano, os times do DF não vão pegar, por exemplo, o Nova Venécia, que é tido como uma zebra. Nesse momento, se o Ceilândia se classifica, pega o quarto do grupo A6... É o Santo André. Santo André, exatamente. É um time bem pesado, né? E vai lembrar, outros times que estão ali, que podem pegar o Brasiliense pode entrar no G4 pela primeira vez depois de muito tempo no campeonato, acho que até da primeira ou da segunda rodada. O time do Brasiliense tava no G4, de lá pra cá, teve uma queda, nunca mais voltou ao G4. Agora pode voltar, né? Era um time que tava ganhando, mas a diferença era tão grande em relação ao G4 que só agora pode chegar. E vendo um confronto direto contra o Anápolis, fora de casa, um jogo que vai ser muito difícil, é um confronto direto, inclusive os dois próximos jogos são confrontos diretíssimos, né? Contra o Anápolis e contra o Operário de Várzea Grande. E assim, vai ser difícil agora, mas tem que pensar com um ritmo de mata-mata, já que a gente tá falando muito de Copa do Brasil. Por que não os times pensarem em remontar as campanhas da Copa do Brasil no ano passado? Que chegaram na terceira fase. Não foi fácil exatamente, aquela coisa toda, mas ainda assim eu acho que vale pensar no ritmo mais copeiro, porque a hora é agora. São 10 anos é muito tempo. Eu tava conversando com o Adelson na semana passada, e ele tava muito com esse discurso, Parrini, de pés no chão. Ele falou assim, cara, eu não quero saber da próxima fase. Quero saber da próxima fase. Isso é importante, cara. Eu quero me preocupar no agora. A gente vai se classificar, isso e em momento algum quer dizer que a gente vai ser favorito na próxima fase. Porque aí é outro campeonato, muda tudo. Não, às vezes parece discurso só pra valorizar o campeonato, mas não, realmente muda. Porque você sai de uma disputa de pontos corridos pra uma disputa de mata-mata, cara. Ainda mais na Série D, né? A Série D é outra insana. coisa, você sai de 64 pra 32. É. Você tá disputando com times goianos, times do Mato Grosso, até do Norte. Qualquer coisa na próxima fase tu já cruza com times do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, você vê. São praças que têm campeonatos estaduais mais fortes. Então as equipes já vêm de uma pré-temporada, já vêm de um ritmo muito maior do que do Distrito Federal, né? Exatamente. Bom, para encerrar esse capítulo Série D, há muitas suspeitas de manipulação de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o presidente do Interporto já fez sei lá quantos boletins de ocorrência 3 na temporada. denunciando o próprio time. Então já deve estar preparando o quarto pro fim de semana. Mas eu quero... enfrenta quem? Alguém tem a tabela? Pra ver Não Ele já, aqui. ele já tem o template salvo. Exato. Tem. Já tem pra O puxar delegado lá. tem. E o Danilo estava chamando a Foi atenção Iporá. de que... Foi o responsável pela primeira goleada. É verdade, foi 8-1. O Danilo estava chamando a atenção para um detalhe, ele estava reclamando, inclusive, que o Interporto sofre muitos gols nos 15 minutos finais da partida. E aconteceu outra coisa varziana no jogo contra o Brasiliense. Eu chamei a atenção, o goleiro do Interporto estava vestido de amarelo. A mesma cor do uniforme do Brasiliense. Uma coisa bizarra. E o árbitro não conseguia enxergar isso. Vou trazer um outro dado sobre essa coisa de muitos gols em pouco tempo. Até 38 do primeiro tempo no Brasiliense 10, Interporto 0, o jogo estava 0-0. O intervalo foi 4-0. Então, Só tem esse detalhe. Exatamente. Mas eu trago esse assunto da manipulação de resultados para demonstrar um pouco de felicidade. Eu e o Danilo, em 2021, nós fizemos uma série de matérias mostrando a questão da manipulação de resultados no futebol do Distrito Federal, no Campeonato Candango. Inclusive, uma das matérias a gente desenhava exatamente como é que funcionava, como é que funcionava a questão da manipulação de resultados. Para minha felicidade, fiquei sabendo que na quarta-feira o ex-presidente do Flamengo, agora deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello, apresentou um requerimento solicitando informações ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre toda a apuração envolvendo a manipulação de resultados naquele período. Foi uma série de matérias, uma denúncia feita pelo Correio Brasiliense. A gente fez uma série de matérias naquele período. E bacana saber que o presidente Eduardo Bandeira... Eu liguei para ele para saber... presidente, como é que surgiu essa história? Ele falou assim, não, eu li no Correio Brasiliense, li uma série de matérias que vocês fizeram, não fomos nem nós que mandamos, não sei como ele teve acesso. E ele disse que leu as matérias, achou interessante e achou que deve-se linkar os pontos entre aquela operação e as outras todas que aconteceram pelo Brasil, inclusive uma na 4ª divisão do Campeonato Carioca,
Esqueci o nome agora da operação, tem a penalidade máxima, que é a mais famosa de todas elas. Gol contra, no Rio de Janeiro, na 4ª divisão do futebol carioca. Então é isso, Danilo, vai ser apurado. Futebol Candango, talvez alguém seja chamado para depor lá. Não como acusado, mas para explicar realmente o que aconteceu naquele período, né? 2021, naquele ano foi bem complicado. Na época, o ápice dessa manipulação estava no Formosa Sport, que o Formosa está sofrendo até hoje por causa disso, inclusive. O Formosa não vai jogar a 2ª divisão mais uma vez, porque o time nunca se recuperou depois do que fizeram com o clube lá. E, inclusive, o Formosa, pelo regulamento da federação, tem até que checar certinho depois, arrisca tomar uma punição, porque é o 2º ano seguido que não participa de nenhuma competição. E o time, quando ele tá afiliado, ele precisa participar de uma forma regular, né? Você vê o tanto que o Formosa tá sofrendo até hoje. É uma coisa que além de ser imoral, eticamente falando, também causa muita coisa esportiva, né? Exatamente. Então é isso, nosso agradecimento à sua audiência. Continue acompanhando o Correio Brasiliense, os noticiários sobre o Campeonato Brasileiro no correiobrasiliense.com.br, no blog Drible de Corpo, nas nossas redes sociais, edição impressa, edição digital. Eu quero agradecer demais ao nosso produtor Arthur Ramos, a edição de Benjamin Figueiredo. Senti falta hoje do cartão amarelo e do cartão vermelho do Paulo Martins, mas fica pra próxima. Segura a bola, não toca. O hino do América chegou pra gente. Chegou aí. Vamos ouvir, vamos ver se dá pra ver aqui. Saber eu sei, mas eu não sabia. Mais ou menos assim. Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração, enaltecemos assim a nossa equipe, o nosso América Deca campeão. Olha aí! Então, com o hino do América, eu comecei cantando o hino do Flamengo, o hino do Grêmio e o hino do São Paulo. São os 3 classificados para sempre. Pelo amor de Deus, na hora de cortar Arthur Ramos e Benjamin, não é para cortar o Marcão cantando a música de um time só. Foram 3 que se classificaram. Pelo amor de Deus, não me coloquem em situação delicada. E agora, se o América for semifinalista, a culpa é do BH, viu? Então vamos ver aqui. Então falta apenas um, Corinthians ou a América Mineiro. Ele cantou o do América Mineiro, eu vou terminar cantando o do Corinthians, que é: salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Pra torcida do Corinthians não ficar brava, então pode ser Corinthians ou América Mineiro na próxima fase, tá bom? Um abraço, toco e me voe, obrigado por aguentar Marcos Paulo Lima cantando música de time aqui e o BH Moura também. Um abraço, toco e me voe.